amigos do programa Palavra de Fé, queridos e amigos, seguidores da TV Jornal da Cidade. Há uma pergunta que nos questiona muito. Há uma pergunta que nos leva a pensar e a refletir seriamente nessa realidade que nós vivemos. A pergunta é: para onde caminha a humanidade? Você tem pensado nessa questão? Tem refletido sobre esta pergunta? Diante de tantas realidades, diante de tantos problemas, diante de tantas situações em que nós, dessa geração, nós estamos passando. O primeiro problema sério que a humanidade está passando é a distância do homem de Deus, o afastamento do homem de Deus. Muitas vezes o homem age como fosse dono de tudo e de todo, e esquece que acima dele há um Deus que nos ama e nos ama com amor de Pai. Vejam o sofrimento, a miséria, a pobreza, a fome que passa a humanidade. Veja massacres, prostituição, assassinatos, aumento de feminicídio, estupro, tortura, sodomia. O clima mundial está passando por um colapso, queima e devastamento e matança de animais, devastamento das florestas. E tudo isso leva a mudar a temperatura. O aumento da temperatura no mundo inteiro, tsunami, tufão, furacão. Então, tudo o que está acontecendo é consequência da ação do homem. A terra que Deus criou está doente. E a doença da terra se chama câncer. E o câncer que está atingindo a terra é o homem, que está destruindo o que Deus criou. Deus criou tudo tão belo, criou a natureza, nos deu ar, vento, água, florestas. Veja o que o homem está fazendo: poluindo os rios, poluindo os oceanos, poluindo os mares, poluindo os manguezais, os mananciais de água. E tudo isso é muito sério. E a falta de respeito à mãe natureza, a destruição e a devastação do meio ambiente. Deus criou tudo e entregou na mão do homem para o homem conservar, para o homem cuidar, para o homem administrar. Não foi para o homem destruir a natureza. Veja vocês, aproximadamente 1000 espécies de plantas e de animais já desapareceram da face da Terra. A temperatura da Terra vai aumentar tanto que vai ser impossível vida animal, vida humana e vida vegetal na face da Terra. E a culpa não é de Deus, não, que criou tudo muito bem, maravilhosamente bem. Tudo que Deus criou, entregou o homem para administrar, não para destruir o que Deus criou. É o que está acontecendo. O homem está destruindo tudo. Veja a quantidade de plástico nos oceanos, nos mares, matando os animais. E o homem não está percebendo isso. O homem está perdendo, eu falo homem no sentido geral, o homem está perdendo a noção da obra maravilhosa que Deus criou e entregou para ele cuidar. Então o homem está se tornando um ser humano completamente distante de Deus. E a pessoa que não teme a Deus, que não tem temor a Jesus, esta pessoa faz tudo de maneira normal. Para alguns tudo é normal. Passam por cima da ética, passam por cima da moral cristã, acham que o que mais importante é o poder econômico, o poder social,
e para alguns o poder eclesiástico. Então, diante dessas realidades que estão provocando sofrimento, dor e miséria no mundo inteiro, é claro que a fome de alimento é grande. Milhões de toneladas de alimentos jogam fora em vez de distribuir para com as pessoas que precisam. Então, o homem está vivendo um processo de individualismo muito grande, um processo de egoísmo profundo, um processo de descristianização dos seus atos religiosos de uma maneira exagerada. E tudo isso tem consequência no dia a dia das pessoas. E o homem age como se fosse independente, dono de si. Todos, sem exceção, são dependentes de Deus. Eu, você, todos nós somos dependentes desse Deus maravilhoso. O nosso Deus, o único e verdadeiro. Não há deuses no mundo, isso não existe. Isso é coisa do ser humano. Só há um Deus único e verdadeiro que enviou seu divino Filho para nos dar vida e dar vida em abundância. Como Jesus diz no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que todos tenham vida e tenham vida plenamente. Aí, devido à ação do homem, que procura destruir a natureza, o que é que está acontecendo? Estão aparecendo esses vírus. Agora o coronavírus, que está matando muitos irmãos nossos lá na China, em outros países, principalmente na China. Então, e outros vírus piores vão acontecer, de matar pessoas que estão diminutas, se o homem não se voltar para Deus. Portanto, se você tem alguém que está nesse mundo de não acreditar, de não confiar nesse Deus maravilhoso, aconselho essa pessoa a se voltar para Deus. E há pessoas que perderam seu hábito religioso de ser. Há algumas famílias que perderam essa espiritualidade cristã. Isso não pode acontecer. Então, se o homem não se voltar para Deus, a humanidade vai caminhar para a autodestruição. Que Deus abençoe e toque no coração de cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.